aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenhas. Vamos começar com o primeiro, Batman Eterno. Antes de eu entrar no mérito dessa edição aqui, publicada pela Panini, 28 páginas, R$3,50, eu quero contextualizar um pouco e fazer um adendo. Essa publicação a Panini trouxe exatamente nos mesmos moldes que está saindo nos Estados Unidos, semanal, ok? Essa publicação, quando saiu essa notícia de que sairia semanal Batman Eterno no Brasil, eu critiquei, porque eu acho que o mais razoável seria publicar ela de forma mensal, reunindo as 4 histórias, né? 100 páginas, ok. O preço dela, acredito eu que sairia na faixa de 10, 11 reais. Nesse formato aqui de 28 páginas, semanalmente, está custando R$3,50. 3,50 vezes 4, 14 reais. Então fica uma coisa um pouco pesada para o leitor. Obviamente que a Panini quer saber do lucro. Então eu não gostei da forma de publicação dela. Outra coisa foi o alvoroço que essa série causou, porque muita gente, muitos leitores ficaram felizes da vida com uma publicação que não leva um outro mix, né? Outras edições completando a revista. E a galera falou, porra, a Panini podia tomar isso como base e começar a lançar outros materiais. Opa, pera lá galera, eu já fiz um vídeo de conferências HQs com o Vinícius, comentei um pouco sobre isso, tem outros vídeos que eu abordo isso, mas as revistas mix são extremamente necessárias no Brasil, pelo menos por enquanto. Publicações como Thunderbolts, Capitã Marvel, que ainda está saindo encadernado, o Quarteto Fantástico, até mesmo materiais como Incrível Hulk, Homem de Ferro, Thor, Capitão América, são edições que infelizmente não se sustentam numa publicação à la americana, né? Um formato publicando somente as histórias deles. Então fica um pouco complicado a gente esperar isso da Panini aqui no Brasil, porque não vai vender. A gente está tratando aqui de Batman. Batman vende. Eu acredito que as únicas séries que conseguiriam manter um título nesse formato, obviamente é um achismo meu, mas com base na experiência que a gente vê de publicações e acompanhando o mercado, seria Vingadores, Homem-Aranha, X-Men e Batman. Só. Da DC somente Batman, nem Superman. Inclusive Superman já foi dito que não vende bem e é mantido o título Superman pelo status do personagem, né? E pelo mito que o Superman é, mas não porque vende bem. Então, basicamente, com relação a essa edição, eu tenho essa crítica para fazer nesse formato. Eu, particularmente, prefiro num formato de 100 páginas. Não estou falando que tem que ser revista mix. Reunindo as 4 edições de Batman Eterno que são lançadas semanalmente. Outro ponto é o seguinte, eu não pretendia comprar essa edição, até que o Felipe Dalmati, que é do 1 ano de HQ, né? Ele tem um projeto de 1 ano de HQ de resenhas. Ele falou, Fernando, compra isso daí, meu Deus, leia por scan se você não quiser comprar, mas leia o material foda, papapá. O Manuel do Zero Hora, que tem um canal também, que já participou do Bar HQ comigo. Fernando, você precisa comprar esse material é foda, a gente tem que pressionar a Panini para lançar materiais individuais, assim. E eu acabei cedendo essa pressão, eu falei, vamos ver o que esse material, se realmente é foda como estão dizendo. Primeiro ponto é o seguinte, eu só li essas 2 edições, Batman número 0 e Batman número 1. Então eu não sei dizer se a história vai melhorar muito. Eu acredito que sim, porque a história, esse título, na verdade, está sendo muito elogiado lá fora, porque ele está sem dependências cronológicas. É como fosse um título à parte do morcego, numa realidade diferente do universo tradicional dele. Então não vai ter influência. E outro ponto aqui interessante dessa série é que ela não vai ter exatamente um vínculo cronológico com outros personagens, pelo menos nesse primeiro momento dessa série que eu estou lendo aqui. Você que está acompanhando esse material pelos importados ou por scans, vocês obviamente vão ter uma visão um panorama geral maior da série. Eu só vou falar dessa série baseado no volume na edição número 0 e na edição número 1. Essa edição número 0, me parece que ela vai ter uma influência futura, porque acaba o arco e eles encontram uma determinada personagem que vai salvar Gotham de algo vindouro, maléfico que está vindo recair sobre a cidade. A gente tem o Batman aqui com a nova sidekick dele, seria uma espécie de Robin, não é o nome dela, vocês precisam ler a edição, mas é essa garota aqui, ela que seria a nova sidekick do Homem-Morcego, e é uma história legal, bacana, mas nada demais. É uma história com bons desenhos, deixa uma ponta solta para uma história, acredito eu, vindoura, mas nada demais com relação a essa edição. Com relação a Batman 1, como é uma edição
curta, eu não posso fazer um tratado sobre ela, uma resenha profunda. É um material que eu vou falar genericamente sobre ele. É escrito pelo Scott Snyder, tanto a edição 0 como essa edição número 1, e com desenhos do Jason Fabok, que está sem só comente com o. É uma arte competente, trata da história de um detetive que está chegando em Gotham City. Ele é muito fã do comissário Gordon, e o comissário Gordon se vê numa situação em que ele é testado a honestidade dele. Fica em xeque a postura do comissário Gordon. O Batman vai ter uma participação importante, ele vai enfrentar o vilão, o Dr. Porco, que é um vilão muito legal, criado pelo Grant Morrison. Eu particularmente gosto bastante do Dr. Porco. A história é boa, é uma história redonda, uma história legal, mas eu diria que por base dessa edição eu não tenho como falar que realmente vai valer a pena. Obviamente eu teria que acompanhar muito mais essa história para poder dar um crivo maior com relação a essa publicação. Eu pretendo acompanhar um pouquinho mais, mas eu ainda não achei tudo isso. Meu Deus, Batman Eterno, com base nessas duas edições, é a coisa mais fabulosa do mundo. Eu daria aqui para essa publicação, por enquanto, uma nota 8.3, uma nota boa, que me leva a acompanhar a série, mas não é nada espetacular e nada fabuloso não. Então é isso daí, galera, vamos para o próximo material. O próximo material que eu vou comentar com vocês é Criatividade, uma história real no reino da imaginação, do Baltazar, um material independente que ele enviou para mim. Ele avisou: Fernando, eu vou mandar um material para vocês em sulfite A3, é um fanzine basicamente. Ele falou: tô sem verba no momento, então eu vou ter que mandar para você nesse formato, por enquanto vai ser dessa forma. E ele enviou esse material aqui, e eu achei ele muito foda, eu já adianto para vocês. É uma história simplesmente sem desenhos. Mas é possível fazer um quadrinho sem desenhos? Essa é uma pergunta que essa própria história vai responder para vocês. A gente não está acostumado a ver arte sequencial, e ela mesmo assim é chamada de quadrinhos sem balões e sem textos. E por que não a gente ter quadrinhos com sequência de quadros, mas envolvendo somente textos e balões? Será possível? Muito legal a sacada do Baltazar. Eu particularmente fiquei surpreso com essa história. Eu não imaginava que ela se desenvolveria de forma tão agradável. E curiosamente, eu não lembro de ter lido nada nesse sentido, de uma história sem arte nenhuma, uma história em quadrinhos sem arte. Eu não lembro de ter lido. E se você, inscrito do canal, se recorda ou sabe de alguma história, uma história em quadrinhos, publicada de forma a não possuir arte, mas somente textos e balões, deixa a dica aqui, mas pra mim é uma novidade. Eu achei muito, muito original por parte do Baltazar criar essa história aqui. E ele até comentou comigo que isso se deve à à dificuldade dele em achar um desenhista para as ideias que ele tem em termos de projetos de HQ. Então ele resolveu criar essa história. O tema dela é muito legal, é a criatividade, né, que é a senhora criatividade, que está em busca da construção de um projeto de HQ sem usar arte. E ela vai atrás da ideia. Sim, são termos abstratos, mas que aqui se correspondem por meio de diálogos. Aqui ela tem um cachorro dela que acompanha ela nessa jornada em busca da criação de um HQ sem arte. E a ideia dá algumas ideias, literalmente para elas, de como ela vai conseguir completar essa aventura e descobrir a forma de criar uma HQ sem arte. A criatividade, você percebe alguns erros no texto, mas você vai saber que isso é proposital para a obra. Então ele vai atrás da ideia, e depois ele vai atrás da escrita, que vai auxiliar ele também nesse projeto de HQ sem desenhos. Depois ele vai atrás das gêmeas, forma e estética. Ele vai atrás das críticas, e todas elas em diálogos muito, mas muito bem elaborados, vão auxiliando na construção da história. É uma HQ
fantástica, fantástica, literalmente fantástica, de uma originalidade que eu há muito tempo não via em termos de quadrinhos. Eu achei essa série sensacional e o mais interessante é que ela tem uma leitura que é uma leitura muito boa e prazerosa de se ler. Você vê que o Baltazar, ele tem tino para escrever, ele tem a manha, ele escreve muito bem, com uma leitura que não te cansa, a história vai se desenvolvendo, as pontas soltas elas vão se amarrando e se fecha a história muito bem fechada. É uma história sensacional que eu vou deixar na descrição aqui o site deles para vocês se interarem. E se vocês têm dúvida que eu simplesmente estou babando um pau desgraçado para essa obra, eu vou falar, pô, Fernando, você tá aí pagando um pau porque o cara te mandou um gibi independente. Eu vou indicar o canal do Load Comics, o Gil Roots, fez uma resenha desse material e ele basicamente falou o que eu tô falando para vocês em termos de elogios para essa série. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma série sensacional. Fica a dica desse material. E que nota que eu dou pra ele? Eu dou uma nota 8.7. Uma nota 8.7. Eu vou deixar uma dica aqui pro Baltazar, eu não falei pra eles pessoalmente, vou falar aqui pelo vídeo. Baltazar, financia esse material aqui pelo Catarse, cara. Você vai ter o meu total apoio pra divulgação desse material, porque ele é realmente muito, muito top. Beleza, galera? Vamos para o próximo. Por fim, o último material que eu vou comentar com vocês, Demolidor, o Fim dos Dias, uma publicação da editora Panini ao preço de R$18,90. Compila as edições 1 a 4 de Ends of Days e Daredevil 1.5. Um extra. Essa edição ela foi publicada originariamente nos Estados Unidos em uma minissérie em 8 partes. Depois houve uma compilação encadernada em volume único. A Panini resolveu dividir essa série aqui. Ela é escrita por Brian Michael Bendis, desenhos do David Mack, Klaus Jansson e do Bill Skivink, não sei como pronuncia corretamente o nome dele, mas enfim. São todos escritores, autores muito importantes na história do Demolidor, ajudaram a construir o personagem, a criar boas histórias, são muito bem quistos pelos fãs do personagem. Nessa trama aqui a gente tem o Ben-Urich investigando a morte do Demolidor. O Demolidor e o Rei do Crime estão mortos, então como você percebe é uma realidade alternativa, do futuro. Acontece como fosse o final do Demolidor, né? Acompanhando aquela série que a Marvel publicou uma época, O Último Titã, Quarteto Fantástico Fim, que saiu pela Salvat. Bom, é nessa linha que a abordagem do Brian Michael Bendis. Nessa trama aqui, o Ben-Urich está investigando a morte do Demolidor. O Demolidor foi morto, né, por um dos seus vilões, e ele soltou uma palavra chamada Mapone. E o que seria essa palavra? Quando o Demolidor enfrentou o Rei do Crime, aconteceu algo que eu não posso revelar, um spoiler para não jogar na cara de vocês, mas o Demolidor se recolheu, ele se afastou, né, da parte de vigilante noturno da cozinha do inferno. E isso daí ficou aquele ponto de interrogação, o que o Demolidor fez e onde ele estava durante essa época que ele ficou afastado. Aí ele começa a investigar essa trama, descobre essa palavra que ele disse e vai a fundo atrás de outros personagens da mitologia do Demolidor, como a Elektra, o Justiceiro, tem a participação especial também do Nick Fury. Ele comenta sobre uma personagem que foi um grande amor do Demolidor no passado, falando pro Ben-Urich parar de ir atrás dela, porque ela já não está mais conosco. Então é uma história que cria um mistério bacana. Até essa questão da palavra Mapone me lembrou um pouco o filme Cidadão Kane, com Rosebud, né? Que é uma palavra que está num trenó infantil do personagem, do filme, e fica aquela coisa, o que significa essa palavra? Me lembrou um pouco nessa trama, não sei se vai ter a ver, porque eu não li ainda o volume 2, né, não li a série americana também, então eu não sei se vai ser realmente isso, mas me passou uma impressão, talvez até uma homenagem a Cidadão Kane no filme. Continuando aqui, eu achei a história legal, mas eu achei ela um pouco, assim, não achei tudo aquilo, não é o melhor do Brian Bendis na frente do Demolidor. Não se compara à época, o auge dele no personagem. É uma trama em 8 edições, eu acredito que o Bendis ele tem uma competência para fazer isso, mas essa história ela pareceu assim, básicozinho, tá? Básicozinho, né? Ficou estranho, mas vai lá. Ela ficou uma história bem feijão com arroz. Criou uma trama, uma expectativa legal para essa palavra Mapone, mas se ele não conseguir desenvolver muita história, essa expectativa talvez, na verdade, afunde a história, né? Te causa uma frustração porque você cria essa expectativa boa sobre a história e ela não te leva a nada. Desenhos do Klaus Jansson, aqui no começo da história, vocês vão ver, não quero... Muito bacana essa página aqui. Não é a melhor forma do Klaus Jansson, apesar
dele manter o nível de enquadramento dos personagens, as cenas de ação muito bem. A gente tem desenhos do David Mack também, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui os desenhos, ó. David Mack, tem do Bill, eu acho que é do David Mack essa aqui, mas tem do Bill também, tem uma parte bacana que tem uma imagem da... Não posso mostrar muito aqui pra vocês, senão eu vou jogar spoilers. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui a arte que eu estava falando do Bill Sienkiewicz, acho que é essa a pronúncia correta, enfim. Então vai ter participação de vários personagens da mitologia do Demolidor. Tem uma trama legal, assim, mas não é nada assim que eu acho espetacular. Vou comprar, obviamente, o volume 2, me interessou, ele criou uma expectativa, mas eu acho que talvez essa expectativa, se não for bem desenvolvida, ela vai frustrar e talvez eu dê uma nota um pouco baixa. Por enquanto, eu dou uma nota 8.4 para esse material aqui, um material de qualidade, mas não é o ápice do Bendis, eu esperava mais dele voltando pro Demolidor aqui. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, curtam, compartilhem, comentem. Um abraço para todos e até a próxima. So peaceful.